Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório para conhecer um lugar bem misterioso. O mosteiro Huerta de San José está bastante destruído pelo tempo, mas ainda assim é possível ver toda a sua beleza. Fica em Carmona, na Espanha, a 40 quilômetros de Sevilha, e foi construído em terreno baldio no ano de 1620 por monges franciscanos dominicanos. E hoje está nesse estado, abandonado há mais de meio século. Contam que lá pelos anos 40, os monges viviam ali cultivando pomares, jardins e conseguindo doações dos moradores. Mas depois da Segunda Guerra, as coisas ficaram difíceis e os frades estavam passando fome. Então a única opção foi começar a roubar das fazendas ao redor. Os fazendeiros que, por causa da guerra, também enfrentavam dificuldades, é claro que não gostaram disso, e foram até o tribunal eclesiástico denunciar. E isso acabou resultando no fechamento do mosteiro. Outra versão conta que, após os frades terem deixado o convento, ele teria sido vendido. E um dos chefes da igreja que o comprou por vingança teria mandado para lá um desafeto. Mas esse desafeto cresceu dentro da igreja, enriqueceu e cumpriu uma vingança que seria comprar o convento e vendê-lo de novo. E foi isso que ele fez. Então o mosteiro se transformou em uma escola, ainda a serviço da igreja e da comunidade. Mas também não durou muito tempo. E desde então ficou definitivamente abandonado. Abandonado e assombrado. Muitas pessoas que vão visitar o mosteiro dizem que o lugar é cheio de energia pesada e negativa, que chega a causar mal-estar físico e também perturbações na mente. Investigadores sobrenaturais também detectaram muita atividade e tiraram fotos surpreendentes de sombras, orbes, espectros e até aparições cuja forma lembrou muito a de monges. Dizem que são tantos os fantasmas presos no mosteiro que as baterias de câmeras e gravadores e qualquer aparelho drenam rapidamente e até mesmo a energia das pessoas é afetada. O motivo disso tudo é que a construção é amaldiçoada. Tudo é um mistério muito grande, um monte de especulações. Para começar, são pouquíssimos os registros encontrados sobre a história completa do mosteiro. A impressão que todo mundo tem é que sumiram com a maior parte dos documentos para tentar esconder alguma história sombria. Só que até que recentemente, 2 registros foram encontrados. Um diz que o mosteiro foi doado para a prefeitura, para que os monges não passassem fome naquela época. Bom, mas isso a gente viu que não aconteceu, porque eles passaram sim por muitas necessidades. Mas continuando, esse documento também diz que as terras dos lados aos arredores também foram doadas para que eles pudessem plantar. Por isso mesmo o primeiro nome do mosteiro foi Huerta de los Frades, o pomar dos frades. Mas o outro documento, esse sim, é muito assustador e conta outra história sobre o abandono do lugar. Foi escrito pelo frade José Dias de Alarcón. Segundo o manuscrito, ele já estava há 3 anos no mosteiro como noviço. Era novembro, quando ele acordou e viu a porta de sua cela, ainda fechada. Para quem não sabe, os quartos dos monges, frades e freiras nesses lugares são chamados de celas, porque eles são trancados à noite e só reabertos na manhã seguinte, para a primeira missa. Bom, o noviço imaginou que tinha acordado cedo demais e fez lá suas orações. Ficou orando, esperando, até que a porta fosse destrancada para a missa.
Ele passou muito tempo esperando, até que escutou alguns passos do outro lado da porta. Finalmente, ela foi aberta. Mas como não escutou passos da pessoa se afastando, foi olhar. E não tinha ninguém. Achando que a primeira missa já tinha começado e que devia estar muito atrasado, se apressou em ir até a capela. Mas chegando lá não tinha ninguém. Nem mesmo as velas tinham sido acesas. E, dando uma volta, ele viu que o resto do mosteiro também estava deserto. Foi quando ouviu alguns gemidos, alguns lamentos que pareciam vir da cozinha. E aí correu até lá. Chegando à cozinha, que fica ao lado da capela, os gemidos estavam ainda mais altos, só que vinham do porão, onde os frades armazenavam a comida. E desceu as escadas. Foi quando viu uma cena que descreveu como infernal. Todos os outros frades estavam pendurados no teto por ganchos, os ganchos que eram usados para pendurar carne. Os que ainda estavam vivos estavam em profunda agonia. E o pavor maior foi quando pequenas criaturas se juntaram em volta dos corpos e os comiam. Tomado pelo mais completo pavor e desespero, sentiu então uma presença pavorosa. Tinha com certeza mais alguém lá, escondido, em algum canto. Ele nem precisou procurar muito, porque uma voz, ainda mais assustadora, disse: "Eu deixei você viver para proclamar minha vinda ao mundo e dizer a todos que esse mosteiro agora é meu." Ao mesmo tempo, um incêndio começou a se formar no porão. E de tanto medo, o frade, paralisado, quase não conseguiu sair dali. Quando finalmente recuperou os movimentos e já estava saindo, subindo as escadas, quando a voz disse: "Vá e diga a todos que Satanás está aqui." Ele fez isso, mas ninguém acreditou na sua história. E aí ele foi acusado de ter assassinado seus companheiros. Foi preso, julgado e provavelmente naquela época foi condenado à execução na forca. Depois de algum tempo foi encontrado outro registro, não menos assustador, sobre o que teria acontecido durante o enterro, que teria sobrado dos corpos dos frades. Quem escreveu esse foi uma autoridade local, contando que o sepultamento foi feito ali mesmo, no terreno do mosteiro, e foi acompanhado por representantes da igreja e por moradores de Carmona. Enquanto os restos mortais eram enterrados, o céu escureceu, de repente. Mas não era assim um céu nublado, era mais como se tivesse anoitecido, em plena manhã. 2 colunas de fogo se formaram e entre elas um rosto horrível apareceu, e parecia ser feito por vermes. Segundos depois, um raio rasgou o céu e o rosto, trazendo ele para a terra, só que dessa vez numa forma humana. Poucos permaneceram ali para contar o que houve em seguida, e poucos que ficaram quiseram contar o que testemunharam. Conforme o tempo passava, o mosteiro ficou, como eu disse, abandonado e foi aos poucos arruinado pelo tempo. E não precisou de muito tempo mais para que os moradores começassem a ver sombras estranhas, vultos assustadores e a ouvir sons como gargalhadas, gritos e cantos. Mas quando chegavam perto, podiam sentir a atmosfera sombria em que o mosteiro mergulhou. Com muito medo do que aconteceu, eles tinham certeza de que o lugar estava de fato tomado pelo diabo, que era agora um mosteiro amaldiçoado. Por isso tentaram eles mesmos fazer um exorcismo para limpar o mosteiro. E dizem que aí as coisas pioraram muito, porque muitos deles foram mortos durante esses rituais, que, segundo contam, foram verdadeiros confrontos diretos com o diabo, uma batalha. E as almas dessas pessoas também ficaram presas ali, junto às almas dos frades. E tem mais. Há quem conte que durante o tempo em que o mosteiro foi um colégio, muitas mortes aconteceram ali.
bastante crueldade por parte das freiras que tomavam conta do lugar. Depois de tudo isso, não tinha mais muito o que fazer. Então cercaram o mosteiro com sal e esperaram a resposta da igreja. A resposta veio. O arcebispo mandou que procissões e missas fossem feitas durante 2 anos para livrar o mosteiro do poder do diabo. Muitos anos se passaram e outras teorias surgiram a respeito da morte dos frades. Uma delas diz que eles teriam sido assassinados pelos próprios moradores, pelos fazendeiros dos arredores, que estavam enfurecidos pelos roubos em suas terras. Bom, seja lá o que tenha acontecido, o mosteiro Huerta de San José ficou infestado de assombrações. Hoje é chamado de Mosteiro do Diabo. E se a história for verdade, é habitada por ele mesmo. Investigadores sobrenaturais capturaram sons horríveis em FVE. Muitos lamentos, gritos e uma voz gutural horrível. Isso sem contar nas muitas fotos que visitantes tiraram, mostrando que, mesmo que a história da aparição do diabo não fosse verdadeira, o lugar é, sem dúvida nenhuma, assombrado. Alguma coisa muito grave aconteceu ali. E para falar a verdade, pelo menos na minha opinião, do jeito que age o ser humano, você está espantado que um mosteiro tenha sido tomado pelo diabo? O mal já se apossou da terra há muito, muito, muito tempo. E semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.